Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Sexta-feira, 10 horas e 48 minutos. Desejo um bom pregão a todos. Ontem uma sessão bastante turbulenta, temos 26 graus. Tempo bom aqui em São Paulo. Vamos em frente, firmes na luta. Pessoal, nós ontem passamos por um pregão bastante turbulento. Eu vou começar os trabalhos aqui. Deixa eu só responder aqui o pessoal da minha equipe. Rapidamente aqui. Só um segundo. Muito bem. Muito bem. Então vamos colocar aqui o IN. Eu converso com todo mundo. Na hora tinha uma mensagem urgente aqui também. Na hora que eu começo a gravar, o pessoal quer falar comigo. Parece que tem uma câmera aqui em casa. É impressionante. Muito bem. Maravilha. Então hoje, aí eu consigo gravar tranquilo aqui. Nós colocamos aqui colocamos lá no Telegram um estudo sobre o mini índice. Eu vou até apagar aqui, porque é um estudo que eu faço para mandar pelo celular, ele é replicado. Que nós tínhamos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Ele está elevando as cotações. Aqui a cabeça e ombros marcados. Inclusive existe aqui o rompimento de 11,985, cabeça de um pivô. Então provavelmente haverá o rompimento firme, né, da cabeça desse pivô a 11,985. Eu tenho aqui o 112,245, deve ser rompido também. Deve trazer o preço pelo menos a 113 mil pontos. Eu não duvido que durante a gravação o mercado busque 112,600, por exemplo. Ok? Maravilha. Então vamos lá. Então 112,600 durante a gravação provavelmente a região vai ser tocada. Deixa eu atender o pessoal aqui do YouTube. Aí depois enquanto vos falo, vou tomar um energético Tsunami, um Tafman E. Então vamos juntos aí rumo aos 126 mil pontos, firmes na luta. Tem novidades sobre o minério, então vamos lá. Provavelmente eu vou ter que gravar 2 programas, eu gravo um agora e um à noite, se for o caso. Leandro Henrique da Silva, obrigado, professor, pelo conteúdo. Vou aguardar sexta-feira. Estou no Japão. Abraço a você aí no Japão, aos japoneses, acompanho o seu canal. Fim do ano estou retornando para o Brasil e gostaria de fazer parte dessa comunidade. Será muito bem-vindo. Um forte abraço, que Deus ilumine a todos nós, querido. Felipe Berno, olá Wagner, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Poderia fazer os estudos de Coca-Cola, BX, Starbucks, claro, disponha. Ontem houve um rally nos Estados Unidos. Coca-Cola já fez parte das carteiras da Top Traders no exterior, de uma delas. Coca-Cola é difícil ela desrespeitar os padrões gráficos. Eu já operei essa ação mais de uma vez, é muito técnico o ativo. Provavelmente vai romper aqui
60,91, 61 dólares. Primeiro teste 62,88, 64,80, 65,47. Então, pivô de alta praticamente em ponto de rompimento. Para quem gosta de rompimento, é um prato cheio. Eu conheço pessoas que só operam rompimento, principalmente rompimento de pivô. Ok? Principalmente rompimento de pivô. Então, excelente aí a situação gráfica de Coca-Cola. Blackstone, um papel fantástico. A Blackstone. Ontem eu estava explicando aos alunos, né, durante a imersão, que muitas vezes o ativo ele testa os nervos do investidor numa situação como essa. Mas esse é um processo de acumulação no fundo. Então você vê que vai, volta, volta, vai. Só que você percebe, até pelas médias, que a orientação, o viés, ele é de alta, médias cruzadas em modo compra, quando a de 5 está acima da de 21. Quando tem um driver importante como foi o CPI, dispara. E ainda vale a pena entrar, porque é uma barra de ignição. Ela sai aqui da... Claro, né? Agora está um pouco distante da média, mas é uma barra de ignição, enfim, tanto para guerrilha quanto para... Ainda mais se abrir caindo um pouquinho, putz, melhor ainda. Né? E aí nós temos o último ativo que o nosso amigo pediu. Starbucks. Starbucks já vinha, eu estudei o ativo outro dia, né? Ela vinha num viés de alta. Esse é aquele típico caso que faz um movimento de alta e fica lateral muito tempo, testa também os nervos, até que ela rompe aqui em gap, é um gap de fuga. Rompeu um pivô a 93,48. Dá para visualizar muito bem no semanal e é pro alto e avante. É isso. Tendência de alta, principalmente para aqueles seguidores de tendência, é um prato cheio. Ok? João Vinícius, boa tarde, querido amigo. Não é fazendo propaganda, mas digo por experiência própria. Quem tiver em dúvida, vale muito a pena participar da imersão. Muito obrigado. Obrigado por avisar que ficará dia sem aparecer aqui. A gente não fez YouTube e os informes, né? Mas eu fiz esses dias a abertura de mercado, né? Colocando aquelas informações mais ou menos 8 e pouco, por volta das 9 horas. Eu fiz clique, panorama, reader, fiz stories, fiz live durante os 2 dias de imersão. E hoje volta tudo ao normal. Eu acho que eu estava comentando com meu filho, né? Você tem que avisar, porque assim, as pessoas gostam do seu trabalho, acompanham, né? Porque assim, muitas vezes vocês veem vídeos aí, pessoal na internet, tem 5.000 visualizações. O pessoal impulsiona. Então visualizações mesmo tem 300, 400. Né? O cara coloca aí R$30, R$20 num vídeo, ele vai aparecer lá 5.000 views. Só que o pessoal não interage, não é uma comunidade engajada. Só que assim, a nossa comunidade ela é pequena mesmo e sempre vai ser. Pelo nível de consciência, pela forma que a gente aborda a bolsa, né? Mas a galera é fiel, né? Aprecia o trabalho que a gente faz. Então, a gente pode dizer que entre 500 e 600 pessoas diariamente realmente acompanham o nosso trabalho com afinco. Eu diria um pouco mais, porque quando eu gravo reader, clique lá no Telegram, dá mais visualizações. Às vezes dá 1.000, 1.000 e pouco, às vezes no Instagram tem live que dá 1.000 visualizações. Então, de uma forma ou de outra, por uma mídia ou outra, a gente atinge investidores engajados pelo menos uns 1.500 por dia, né? Então isso é muito legal. Querido amigo diz o seguinte, no que tange ao INZ neste momento, se encontra em 117,870, se encontrava, né? Até os aloprados do Guilherme Melo ganharem destaque, o Manteiga. O Fernando Haddad não é um aloprado, não. Ele é um cara legal, ele é um cara bacana, capaz no partido errado, na minha opinião. Então, assim, não se aplica, né? Eu vou fazer um estudo aqui do mini índice, mas desconfigurou. Eu vou atualizar aqui pra gente ver, querido, o que é. Que Deus ilumine a todos nós. Um forte abraço. Seja sempre bem-vindo.
Mas, pô, quem falar que o Guido Mantega não é um aloprado, o Luiz Mercadante, o Guilherme Melo, que é filhote dele, vive em outro planeta. Ontem nós revivemos o pesadelo do governo Dilma. Inclusive, Henrique Meirelles, ironicamente, deu boa sorte aos investidores. Aí o mercado caiu mesmo, né? A vida do investidor aqui no Brasil é um desafio diário. Lucas Monken, boa tarde, professor. Poderia dar sua opinião sobre o gráfico de CMG? Claro, querido. Diário e semanal, perfeito na análise. Disponha quando tiver algum ativo. Pessoal, participem na área de comentários, compartilhem o vídeo, se inscrevam. Entendam que vocês fazem parte de uma comunidade, somos uma família. Chipotle Mexican Grill, uau, minha filha adora comida mexicana. Se você acordar 3 horas da manhã e falar pra ela que nós vamos no mexicano, ela toma banho e se arruma. E eu gosto, mas ela adora. Chipotle Mexican Grill, maravilha. Olha, esse gap não foi fechado. O rompimento falso no gráfico diário de 1366 é um setup de compra. Isso aqui é um gap de fuga, né? Provavelmente vai ter continuidade o movimento. Para o mercado está subindo 0,72. Pega aqui numa fase embrionária. Martelo aciona, se bem que esse martelete é o que conta, né? Que ele marcou a mínima do movimento. Quando nós trazemos aqui, querido, o estudo para o gráfico semanal, vai fechar com um padrão, uma mistura de pinça com piercing line pattern. Compra. Simples assim. Ok? Eu já vou ver aqui o mini índice para atender o João. Sérgio K. Messi poderia analisar o contexto do mercado com possível retângulo sendo formado entre 112 e 121? Ainda te pergunto sobre o Bitcoin. Ok, então vamos estudar aqui o Bitcoin. O Bitcoin eu não acredito em compra, os problemas são muitos, né? Acho que a gente fez certo em sair ali perto dos 119 e pouco, perto dos 120 mil dólares, acho que foi 119 com alguma coisa. Nós trocamos por Amer, que também desabou, mas acho que a Amer tem chance de recuperação maior que o Bitcoin. Eu não pensaria em compra no momento, não tem nenhuma indicação gráfica, fundamentalista, até a poeira baixar. Sinal de ontem, acho que é um sinal fraco. Tanto que hoje já está devolvendo uma boa parte. Mas assim, se você pensa em longuíssimo prazo, tal, a 17 mil dólares, entrar compra e a venda, por exemplo, se eu pudesse trabalhar comprado ou vendido, eu trabalharia comprado. Ok? Um retângulo no contexto do mercado, perfeito. Provavelmente o nosso amigo está falando do mercado à vista. Um retângulo praticamente eu não vejo, eu vejo um canal. Como eu gosto de dar bastante atenção, eu vou ver aquele entre 112 e 121. 112 seria... eu acho que o nosso amigo está falando aqui, ó. Na verdade desconfigurou por causa da queda de ontem, né? Mas não era exatamente um retângulo, é um oco. Só que o oco inclinado tem objetivo curto. Então eu acredito que essa LTA vai realmente marcar fundo de novo. Agora, o que a gente deve observar, utilizando o seu estudo excelente. A gente pega a base aqui a 111.630, é um ponto a ser vencido. E o ponto número 2, 112.113. O que eu diria? Vencendo o ponto 1, ponto 2, ou seja, acima de 112.100 já era, aí é fundo mesmo. Ok? Maravilha. Patrícia, boa tarde, professor. Bateram em Curi, ficaria até os 15. Só se o professor sinalizar algo diferente. Eu acho que é isso mesmo. Vamos fazer aqui a carteira desafios, a gente aproveita e atende aí. Faz um comentário, né, sobre as palavras da Patrícia em relação a Curi. Então vamos lá. Bom, primeiro a Amer, aí eu vou responder ao nosso querido amigo Everson Luiz. Boa tarde, professor. A Amer é compra, parabéns pelo trabalho, tamo junto. Então, Everson, Patrícia, Sérgio, Lucas, João, Felipe, Leandro, muito obrigado, enobreceram a nossa gravação, sejam sempre bem-vindos, assim como todos os nossos
queridos amigos. Falando sobre... Eu vou fazer a carteira toda, a gente vai passar pelos dois ativos. A Mer... ontem um aluno me escreveu, você trocou o Bitcoin pela Amer, tal, vai dar na mesma. Não vai. Não vai dar na mesma. A Amer, a gente vai ver que no médio prazo ela vai se recuperar muito mais do que o Bitcoin. E pessoal, bolsa, investimento é isso. Eu tava falando com um amigo agora, falou, Wagner, eu quero aprender a investir e tal, eu passei algumas coordenadas para ele. E eu disse o seguinte, o grande lance do investidor é a primeira coisa, é a origem do capital e segundo, como é que ele maneja risco, juntamente com estratégia. Então, por exemplo, eu entendo que a Amer tem drivers muito explícitos, como juros, como uma política fiscal minimamente responsável, retorno do consumo, diferente do Bitcoin, né? Então ela caiu num contexto de queda generalizada. Agora hoje, para quem está de fora é um sinal de compra, é um martelo, né? Uma ação como o BPAC. Sabe o que acontece, pessoal? Ontem, muitas vezes quem está vendido em juros, por exemplo, tem que cobrir margem. Sai vendendo o que tem em carteira a qualquer preço. Mas isso não significa que o BPAC é um ativo ruim. Hoje, por exemplo, ela já está desenhando um padrão de fundo. CURI é a mesma coisa. Camarada tem CURI em carteira, ele está alavancado no dólar, o dólar dispara, ele tem que vender qualquer coisa que ele tem no portfólio para zerar. Agora, não significa que CURI é um ativo ruim. Significa que CURI oferece oportunidade para aqueles... Cara, em nenhum momento eu tracei essa reta aqui, meu Deus. Esses programas... Olha, eu tô apagando. Essas loucuras, assim, eu tenho realmente bastante problema de tolerância com coisas estúpidas, assim, mas é algo que eu tô procurando melhorar. O programa tá completamente louco, ó, parece que tem um fantasma. Lembra da época que eu brincava do fantasminha? Eu fazia brincadeira do fantasminha, então é mais ou menos isso. Cara, assim, ontem a gente na imersão teve que trabalhar com o programa de manhã, com o programa à tarde. Parece brincadeira, mas não é esse tipo de coisa, né? Atrapalha muito o trabalho. Ó, você vai apagar o programa simplesmente, enfim, não dá pra fazer estudo em CURI aqui, eu vou fazer no... É aquela história que eu falo, nunca tenha um programa só. Ontem, se eu tivesse programa só, não tinha tido imersão. E aí os caras ainda querem que virem encher o meu saco depois. Aí quer... Você não pode falar, porra, vai trabalhar e arrumar o programa. Né, o tempo que perde me importunando, trabalha e corrige o problema. Então, no caso da CURI, nós temos o desenho de um canal. Então está na base do canal. Acredito que seja uma situação de oportunidade, ou para quem já está no barco deve recuperar. A mesma coisa da Dexco. Os gráficos eles foram... Tem um termo, né, que os Nutellas usam por aí, o pessoal fala que o gráfico foi machucado, né? Putz, eu tô há 20 anos na bolsa e a gente não vê de tudo, né? Então o pessoal fala, quando acontece como ontem, o gráfico foi machucado, né? Então machucado que ele é arrebentado aqui, você vai ter que ver novos padrões em formação, talvez aqui um padrão da alavanca em Dexco. E algumas ações, o mercado fez um flight to quality, né? O nosso médio está nos 27 em Gerdau, está dando um bom lucro agora, mas não vale a pena sair de um ativo que está com essa configuração no cenário baixista. Então nós mantemos.
E aí chega aqui na tela Local Web, que é uma ação de fluxo. Eu diria que Local Web é um ativo histérico. Mas enfim, o mercado está no meio da lama, da bagunça. Deve recuperar-se de forma conjunta com seus pares, enfim. Aí temos Mater Dei, né? Porque está juntando também, né, balanço corporativo com essas loucuras de ontem. Então, fica difícil saber se é o balanço, se é efeito manada. Mater Dei, a gente vai esperar o mercado normalizar para avaliar que ações permanecem, quais aquelas que saem. Mas talvez aqui um fora da banda, dentro da banda, esse grande volume parece uma troca de posições, troca de mãos do ativo. Aí nós temos positivo, bateram muito também, está num topo anterior. Oportunidade para quem está de fora. MRV, que substituiu a Melnick em carteira. Né? Provavelmente montará um topo por aqui. Um topo, um fundo, né? A 8,74. E Vivara. Então, avaliar os ativos nesse cenário, né? Um cenário de sell-off, é sempre muito complicado. Agora, quando você pega um ativo como Vivara, você vê uma bela sombra inferior assim, atrai a atenção. É uma situação de compra. Dei um F25, eu comentei ontem, né, com o pessoal da imersão que existe uma troca, né, de fortunas num cenário como esse, né, o dinheiro troca de mãos, sem dúvida nenhuma. Eu venderia a juros nesse patamar. Eu acredito que esse gap seja fechado já na próxima semana, se bem que tem feriado, mas entre a próxima semana e início da outra. Da semana seguinte. Ok. BOV. Como eu comentei, deve montar fundo aqui nessa LTA. BOVA 11, o que eu vou fazer no BOVA 11 é a mesma coisa que fiz no gráfico do IBOV. Eu vou apagar aqui a cunha. A gente sabe onde está o objetivo. Isso daí bagunçou tudo o gráfico, né, o que aconteceu. Então, do IBOV, a gente puxou aqui a partir do dia 18/8 e a partir aqui do início de agosto. Então, seria mais ou menos isso, né, no BOVA 11, para a gente deixar padronizado. E aqui foi na virada de agosto. Ok? Então esse gap não existe mais, a gente apaga. E assim como o IBOV, o BOVA 11 deve montar fundo nessa região. O bom volume eu acho extremamente interessante, atraente. Nós temos um gap aqui para... Só que na verdade era para replicar, aqui foi, eu esqueci de... Então tá feito. Em relação ao mini índice, né, tá respondendo melhor a pergunta do João. Nós vamos também... Esse oco inclinado aqui já fez o estrago dele. Então, usando o mesmo padrão, se bem que nem sempre é possível usar o mesmo padrão no mini índice, porque é um gráfico
perpétuo, emenda, né? Ele junta um vencimento no outro, mas de todo modo não é tão... Deixa eu ver aqui, dia 18. Então eu vou traçar novamente aqui para ver se a gente consegue manter o BOVA11 e apesar da gente operar a BOVA11 e no caso do IBOV apenas um benchmark, mas às vezes dá para deixar os três mais ou menos padrão. Então a impressão que nos passa é que nós estamos diante da formação de um fundo na base de um canal de alta e que ele vai ser testado novamente nos próximos dias, e aí dá aquela ideia de simetria em V com alvo a 121.605 no mini índice. Ok? Colocando aqui na tela um gráfico de 30 minutos, eu acho que é possível que nós entendamos a figura como uma simetria capaz de trazer o preço a 118.590 na próxima semana. Lembrando que terça-feira não haverá pregão. E a escola da minha filha ainda não falou se tem aula ou não na segunda. Esse tipo de coisa é complicado, né? É uma excelente escola e tal. Mas, poxa, avisa antes, né? Para as pessoas poderem se programar. Então, o oco, ombro, cabeça, ombro invertido está aí. Essa barra deve fazer preço. Simplesmente existe uma correção. Eu continuo entendendo que vai testar os 113 mil pontos ainda hoje. E quando a gente traz aqui o dólar à tela, né, padrão contrário aqui ao que a gente vê no IBOV, no BOV11 mini índice, o dólar ele está cumprindo aqui uma simetria em V praticamente, quase cumpriu ontem, e ele deixa um sinal de topo. Hoje eu comentei mais cedo que haveria o teste da região de 5.300. Aconteceu, agora está repicando. A gente pode considerar um arame isso aqui? Talvez. Procurar alguma pista no intraday. Então vou colocar aqui na tela gráfico de 30 minutos. Pessoal, a galera chegou muito por e-mail aí para mim. O que nós faremos quando o mercado chegar nos 126 mil pontos? Primeiro ponto, quem investiu no treinamento, na imersão, o período em cortesia só vai contar a partir do momento que o mercado chegar nos 126 mil pontos. Então essa é uma situação número 1. A situação número 2 nós temos um plano sim para quando o mercado chegar nos 126 mil pontos. Um plano que vai agradar quem fez a imersão 14 ontem e anteontem e não vai deixar para trás quem está esperando 126 mil pontos para vir conosco. Fiquem tranquilos, ao mesmo tempo que nós teremos um blaster presente para quem nos prestigiou e fez a imersão 14. A galera vai realmente gostar muito do que a gente vai oferecer. Né? Na verdade é um presente, a gente não vai cobrar nada, tá? Só para ficar claro. Realmente vai ser uma cortesia, uma surpresa, alguma coisa impactante. Ao mesmo tempo que quem está esperando 126 para vir conosco não ficará para trás. Ok? Então vai ser algo que vai beneficiar todo mundo de maneira surpreendente, honesta, correta, como é o nosso DNA. Então, ao mesmo tempo que ninguém vai ficar para trás, quem nos prestigiou fazendo a imersão 14 vai receber um blaster presente. Ok? Mas não é e-book não, tá? É algo impactante, algo de valor realmente. Não é e-book, não é livro que aí você paga o frete R$150, não, é realmente uma surpresa. Acho que vocês vão gostar. Só que tem que buscar o 126. Então o dólar, ele aparentemente aqui deu a pancada, está repicando para descer novamente. Então não duvido, por exemplo, que o dólar ainda hoje venha a 5.270. O mercado está muito volátil, tudo pode acontecer.
né? Aqui a outra ação, uma LTA. Anteontem nós tivemos... Bom, o mercado não ajudou, né? Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que deu tudo certo, tal. Seria até um negócio meio bobo, né? Mas assim, a transmissão em si, a interação foram perfeitas. Só que o mercado em si, né? Para quem tem as carteiras americanas foi excelente. Agora, para as carteiras nacionais aqui no Brasil... Que essa reta acho que é forçar um pouco a barra, mas enfim... Deve vir, né? Essa LTA, eu não vou dizer hoje, né? Tem gap aqui aberto, mas pode chamar preço. Mas assim, a qualidade de transmissão não travou, não... o que já é tradição, né? Mas em nenhum momento, né? Foi transmissão tranquila, limpa, a gente conseguiu cumprir todo o cronograma. E apesar do mercado, né, ter operado da forma que a gente sabe, esse é um ponto positivo. A gente vai migrar o milho... Ó, tá com 94 milhões no contrato X, o F23, até respondendo o Hopka, que me escreveu, nós faremos a migração do milho provavelmente na segunda-feira. Ó, tá com 94 milhões o F23, segunda-feira aguardem comando, vai ter migração do milho pro F23. E é isso aí, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui no... Eu vou ter que sair do TradingView e voltar de novo, é mole? Então aqui no... Vamos fazer os ativos fixos aqui no Cartesian. Depois eu gravo outro programa, tal, não tem problema. B3SA3 teve seu balanço divulgado. Eu acredito que nós estejamos diante aqui de um típico caso de alargamento, né? Muda aqui o cenário para um alargamento. Esse gap não existe mais. Teve também aquisição. O mercado, muitas vezes, quando tem fusões, aquisições, compras, trabalha de forma meio frenética, mas fora da banda, dentro da banda. Daqui a pouquinho, grande volume, trocando de mãos. É uma das melhores oportunidades que eu vi nos últimos tempos para comprar o ativo. Banco do Brasil reagiu de forma serena, né, a toda a turbulência. Eu entendo que nós estamos diante aqui de um rompimento falso, de 30,01. Provavelmente um fundo duplo com eixo a 39,98, alvo a 44,94. Bradesco, Mega Blaster, oportunidade de compra. Talvez a oportunidade mais clara de compra desde que eu acompanho o ativo. Né? Você tem os gaps abertos, tem uma linha de retorno. Aqui eu vou deixar pontilhado porque eu costumo reforçar durante as imersões para ficar bem evidente aquilo que eu falo. Então aqui a gente tem longe da média um Aramide fundo, a mulher grávida em japonês. Taúsa não é uma ação que nesse momento eu compraria, operaria e tal, mas enfim, entre a compra e a venda não tem gap. Aqui entre a compra e a venda eu compraria, mas tem coisa melhor para bater renda fixa, até os bancos mesmo, os bancos grandes agora. Aí nós temos YouTube. YouTube está bem volátil, né? Chegou a subir 7, 8% no pré-market americano, agora está caindo. Um balanço fantástico, depois eu vou resumir aí no Form Cenário. Vamos atualizar aqui esse gráfico, porque não existe, né, essas marcações aqui tem que ser revistas, então é um engolfo, mas assim, o ativo pós-balanço, pessoal, pelos números apresentados é oportunidade, né? Não tem como falar que Itaú não é compra. Né? Da mesma forma que ela está caindo 2,35 agora, eu acredito que ela pode fechar até positiva hoje.
Acredito piamente. Santander, o sinal é muito forte. Ela cumpriu uma simetria em A. Ao buscar aqui R$ 28, tá, tem uma pinça de fundo, um arame. BPAC, nós comentamos, né? Talvez o melhor ativo entre os bancos no momento, está numa região de suporte. Esse gap, que se você ficar em dúvidas, foi fechado, você clica, aparece 25,16 como máxima, 25,39, então não fechou, o gap permanece aberto. E FNC, o índice do setor financeiro, realmente, aquele oco que tinha sido identificado, ele foi acionado, mas eu acredito que ele já cumpriu o seu objetivo. Ah, mas eu aprendi que você coloca Fibonacci quando tem o oco, isso daí é... ainda mais num cenário turbulento. Pode até ser, mas... se você observar aqui, você não precisa ir muito além. Ó. Você pega 2 quadrantes, mais ou menos, de informação. Aí você pega aqui... né? Mais ou menos onde está a retração de 61,8. Você pega 2 quadrantes e 1/3, né? 61,8. Tá fazendo, montando um martelo, deve fazer fundo por aí e decolar. O índice de materiais é um dos grandes destaques na esteira do minério e do petróleo. Tem espaço até 6,315, isso é fantástico, deve retroalimentar uma ideia de recuperação para a bolsa. Imob, arrebentaram também com o Imob. Agora ele deixa um sinal de fundo. Especialmente se fechar acima de 712,32, como parece que o fará. Nós teremos aqui o padrão de rompimento falso desse fundo. Índice de consumo. Mais um também que poderá aqui marcar um rompimento falso, 2373,71. Índice de energia. A gente está tendo que estamos, né? A gente está tendo dose, né? Eu que sou tão exigente, nós estamos refazendo os estudos. Apesar de eu fisicamente, mentalmente, me sinto 100%, mas depois de uma imersão, o corpo e a mente dão alguns sinais assim de cansaço, mas nada como bons suplementos, nadar de manhã. Amanhã ou domingo já estarei 100% e prometi 3 gols. Alguns colegas aí, amigos que jogam comigo no sábado estavam na live anteontem. Se eu não fizer 3 gols amanhã, eu mudo meu nome para Aracide Almeida. Certo, deixa eu responder um negócio aqui, pessoal. Muito bem. Então, o índice de energia elétrico, pinça de fundo, deve voltar aqui a subir. Small 11.
Eu acredito que seja uma rara histórica oportunidade, região de fundo anterior. Petrobras. A gente está observando até se houver alguma troca em carteira, a Petrobras poderá integrar o nosso portfólio, está numa região interessante aqui com um doji. Descolada da realidade, é uma ação muito ligada ao governo. E Vale é Vale, né? Está reagindo ao minério, nós temos em carteira, foi um grande acerto. Eu falei que logo menos ela voltaria aqui para 79,44, deve romper e ainda em novembro buscar 86,46. Pessoal, então é isso. Eu faço outra gravação depois complementar. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu!